Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um dos 7 Espíritos de Deus, descritos em Isaías, capítulo 11. Nós podemos abrir ali as Escrituras, por favor. Nós vamos falar sobre o Espírito de conselho. O Espírito de conselho. Isaías, capítulo 11, nós temos uma descrição dos 7 Espíritos de Deus. No verso de número 2, é uma profecia sobre o Messias e é também uma referência ao candelabro, que remete aos 7 Espíritos de Deus. E no verso 2 diz: repousará sobre ele, número 1, o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai. O Espírito do Senhor é aquela haste central. Eu tenho um candelabro aqui, fica mais fácil. É essa haste central do candelabro. É essa haste, o Espírito do Senhor. Por que isso é importante? Porque essa haste central do candelabro, ela sustenta todas as outras hastes do candelabro. Quando Jesus ele fala, o Espírito de Adonai está sobre mim, ele me ungiu, ele citando Isaías 61, ele está falando o Espírito do Senhor. Por isso que quando recebemos a Cristo como Senhor, recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai. Essa palavra Senhor significa dono, proprietário, significa aquele a quem pertence, pertencimento. O Espírito do Senhor. Então, aqui, no verso 2, está dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Podia fechar o microfone, por gentileza? Verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco do Espírito de conselho. O Espírito de conselho, que está aqui em Isaías capítulo 11, é um dos 7 Espíritos de Deus que precisa ser ativado em nossas vidas para que sejamos pessoas de conselhos. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 20, verso 18. Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 20, verso 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Então, os planos que nós temos mediante os conselhos, então, se os nossos planos eles estão debaixo do conselho de Deus, do conselho do Espírito de Deus, nós teremos bom êxito no nosso propósito. Por favor, iPhone de Sara, fecha o microfone, por gentileza. Obrigado. O espírito de conselho é talvez um dos mais importantes, uma das mais importantes ativações no nosso caminhar profético. O conselho de Deus. O conselho de Deus levará nossas decisões, nossas ações a bom êxito, a um bom resultado, se nós caminharmos segundo o conselho de Deus. Nós vemos aqui também no Salmo número 1, vou ler alguns textos, depois eu explico melhor. Se você puder abrir no Salmo número 1.
Salmo número 1, verso de número 1. Nós conhecemos, é um salmo pequeno, um salmo bastante conhecido, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. Então, um homem que não anda no conselho daqueles que não servem a Deus. O verso 2, ele fala sobre o conselho de Deus de uma maneira diferente. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, o homem bem-aventurado, ele busca o conselho da palavra, o conselho dos ímpios e o conselho da palavra, o espírito do conselho. O conselho de Deus, ele é revelado nas Escrituras, o conselho do nosso Senhor. Isaías capítulo 9, uma das descrições de Jesus, Isaías capítulo 9, quando fala sobre o nascimento de Jesus, no verso de número 6, está escrito: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Quando ele começa a descrever o nome dele, o primeiro nome que nós temos aqui é Maravilhoso Conselheiro. Então, Maravilhoso Conselheiro. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o Maravilhoso Conselheiro. Nós vimos em Provérbios 20, 18, que os planos mediante os conselhos terão bom êxito. A importância dos conselhos na hora de você tomar uma decisão, na hora de você se movimentar na sua trajetória. Isso é importantíssimo, esse entendimento, para que nós possamos ativar o conselho dos céus sobre as nossas vidas. Nós vemos que a Bíblia, ela traz toda uma orientação sobre esta questão do conselho. Os conselheiros naquele tempo eram pessoas consultadas pelos reis, eram pessoas que exerciam uma influência para orientar os reis acerca das estratégias de guerra, acerca das suas decisões políticas públicas, acerca das decisões em relação à formulação de leis para organizar os seus reinados. Então, os conselheiros eram geralmente pessoas mais maduras, eram pessoas de notório conhecimento para orientar os reis acerca das suas escolhas. É interessante que quando Jesus ele veio trazer o reino, é chegado o reino de Deus sobre nós, nós não entendemos a importância do conselho na construção do reino dentro do nosso espírito, dentro da nossa própria vida. Uma das identidades de Jesus é que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas o primeiro nome descrito pelo profeta é Maravilhoso Conselheiro. Nós temos um conselheiro habitando dentro de nós. O espírito do conselho está sobre nós para que nós possamos construir tudo aquilo que ele quer edificar em nossas vidas. Nós temos que tomar um cuidado, nós estamos vendo uma grande movimentação sobre esse fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso é maravilhoso. Nós, como cristãos, vemos uma manifestação de Deus, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser humano ele é especialista na criação de ídolos. O ser humano ele tem uma facilidade na construção da idolatria, de algo para se apegar, e mais do que o avivamento, as manifestações de Deus, é o próprio Deus. Mais do que qualquer
manifestação do poder de Deus, é importante nós estarmos centrados em Deus, na sua glória. Aí um pastor me enviou hoje uma mensagem dizendo assim, nossa, vamos lá buscar esta brasa. Né? E eu respondi a ele, a brasa já está dentro de você. Nós temos que entender que a gente sempre espera algo de fora para dentro. O conselho de Deus já está dentro de nós, dentro do nosso espírito, e ele é ativado através das Escrituras. Por isso que a oração e a palavra, elas sempre andam juntas dentro da ativação do conselho de Deus. Então, dentro disso, uma pessoa, para ativar o conselho dos céus, ela precisa desenvolver uma vida de oração. O que está acontecendo nos Estados Unidos? As pessoas estão indo ali orar, buscar a Deus. Isso você pode fazer aí. Senão nós vamos voltar lá na mesma questão da mulher samaritana no poço de Jacó. Aonde devemos adorar? Em Samaria ou Jerusalém? Mas é em espírito e em verdade. Foi o que Jesus respondeu. O mesmo avivamento que eles estão vivendo ali naquela comunidade cristã, que é maravilhoso, é o avivamento que eu estou vivendo aqui hoje, que você está vivendo aí hoje, se você está em Cristo Jesus. Avivamento não são manifestações externas, mas um coração quebrantado na presença de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito. É essa presença no Espírito, é essa vida de Cristo em nós. Isso é o avivamento, para que nós estejamos avivados pelo Espírito de Deus, entendendo que qualquer lugar onde os meus joelhos estão dobrados na presença do Senhor, eu estou em avivamento, porque eu estou me derramando na presença do Senhor, e o Senhor está se derramando em minha vida. Então, quando nós estudamos essa questão do conselho, o conselho de Deus, ele serve exatamente para nós termos a medida, a interpretação correta das coisas inerentes ao eterno, das coisas inerentes ao seu plano para as nossas vidas, ao seu plano eterno para a humanidade, para nós nos posicionarmos em Cristo de uma forma equilibrada, de uma forma sábia, de uma forma a vivermos segundo a direção do Senhor. O avivamento é o Espírito Santo fluindo na vida de uma pessoa. E nós vemos, eu quero pegar um exemplo aqui de um grande homem de Deus que se perdeu na sua caminhada. Nós vamos falar hoje de um personagem bíblico que estava sobre ele o espírito do conselho, estava sobre ele o Espírito do Senhor, trazendo o conselho do céu, e a pessoa se perdeu de uma maneira muito terrível. Se você puder, abra, por gentileza, lá em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, verso 34. 2 Samuel, capítulo 23, verso 34. Diz assim o texto sagrado. Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Só até aí. Nós temos aqui a descrição de um homem chamado Aitofel e do seu filho. O seu filho chamava-se Eliã. Quem foi Eliã? Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Vamos aqui agora em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, no verso de número 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias, o heteu. Eliã, ele era pai de Batseba, filho de Aitofel. Aitofel era avô de Batseba. Então, nós vemos aqui uma das referências acerca desse homem que tinha sobre ele o espírito do conselho, Aitofel. Vamos aqui agora em 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. Nós estamos falando do espírito do conselho. Olha só, o verso 23 diz: o conselho de Aitofel. Quem era Aitofel? Pai de Eliã, que era pai de Batseba. Isso é importante você entender para você compreender como que ele perdeu essa comunhão com o Espírito de Deus. Você vai entender isso mais no final. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Quem era Aitofel? Ele era um conselheiro, primeiramente, de Davi. Aitofel, pai de Eliã, que era pai de Batseba. Então, ele se moveu de uma maneira extraordinária, aconselhando o rei Davi. Aitofel, esse texto é muito forte. Vou ler novamente o verso 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Olha só, a unção que Aitofel tinha para dar um conselho. Era como se fosse uma resposta de Deus para um conselho que o rei, quando o rei tinha que tomar uma decisão, ele consultava Aitofel. Aitofel, dotado do espírito de conselho, ele aconselhava a Davi como sendo uma resposta do próprio Deus. Olha aqui no capítulo 15. Volta aí, por favor. 2 Samuel, capítulo 15. Verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então, o que nós percebemos aqui? Aitofel, ele era do conselho de Davi. Aitofel era avô de Batseba. Com a queda de Davi com Batseba, Aitofel, que era um homem dotado do conselho de Deus, ele toma partido contra Davi e começa a dar conselhos a Absalão. Veja que uma situação familiar, uma situação que Aitofel, como avô de Batseba, ele começa a ter um posicionamento errado em relação a uma situação em sua família, tirou dele o espírito de conselho. O espírito de conselho, ele era conselheiro do rei. Então, Absalão, sabendo que Aitofel era conselheiro de Davi e que estava ferido pelo fato de Davi ter tomado Batseba como esposa, Aitofel, então, começa a trabalhar dentro da conspiração que aconteceu no reino de Davi através do seu filho Absalão. O que nós precisamos entender aqui? Existe algo que o Espírito de Deus derrama sobre você.
como derramou sobre Aitofel o espírito do conselho. Mas se você tiver posicionamentos baseados nos seus sentimentos e não nos princípios da palavra, aquilo que foi derramado sobre a sua vida pode se perder. E foi o que aconteceu com Aitofel. O cara, o conselho dele era como uma consulta direta ao próprio Deus. Tal era a unção que ele carregava do espírito de conselho. Pessoas que se movem a partir de princípios errados, colocando outros valores que não sejam os valores do próprio Deus, elas vão se perder na sua caminhada. Isso aconteceu com Aitofel, e isso é um exemplo muito forte. Quando Davi ficou sabendo que Absalão havia chamado Aitofel para ser um dos seus conselheiros, olha o que Davi faz aqui no verso 31 do capítulo 15. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Olha só a oração que o rei ele fez em relação a um homem que era dotado do espírito de conselho, e Davi ora para que se torne em loucura. O que você acha que aconteceu depois dessa oração de Davi? O que você pensa que um homem que estava alinhado, servindo a Deus, orientando o rei, ele tinha uma unção de conselho sobre ele, mas ele tomou um posicionamento errado dentro da conspiração do reino de Davi, quando Absalão provoca uma divisão no reino, Aitofel, ferido pela situação entre Davi e Batseba, sua neta, se posiciona a favor de Absalão, e Absalão ele estava desalinhado do propósito de Deus. Uma coisa que você tem que tomar cuidado na sua caminhada cristã é para você não ficar do lado errado, para você não ficar do lado onde Deus não está, para você não tomar partido daquilo que você acha que tem que ser e não daquilo que Deus define como tem que ser. A mão do Senhor estava sobre a vida de Davi, assim como a mão do Senhor estava sobre a vida de Moisés. A mão do Senhor estava sobre Davi, e Aitofel se posicionou contrário ao rei. A mão do Senhor estava sobre Moisés, e Miriam e Arão se posicionaram contra Moisés. Quando você começa a agir pela lógica e não pela direção do Espírito, você perde o conselho dos céus. Os céus se fecham. A pessoa, quando ela perde o conselho dos céus, ela perde também direção, ela perde também propósito de vida, ela perde também a sua consistência da fé, ela não consegue mais desenvolver de maneira gradativa, num crescimento saudável, o seu ministério, e isso porque ela se posicionou de maneira errada, dentro de um conselho errado. Lembra-se do Salmo 1 que nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vai ter, durante a sua trajetória, várias fontes de conselhos, amigos, pessoas, sua própria mente, sua própria filosofia de vida, mas aquilo que não está alinhado ao conselho do Espírito Santo pode fazer você se perder na caminhada. E foi isso que aconteceu com Aitofel. Davi faz uma oração a Deus para que o conselho de Aitofel se tornasse em loucura. Olha só o que aconteceu aqui em 2 Samuel capítulo 17. 2 Samuel 17, verso 14.
Aitofel começa a aconselhar agora a Absalão, só que a oração de Davi foi para que o conselho de Aitofel se tornasse loucura. Olha o que Deus fez aqui. Verso 14. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O que me chama a atenção aqui? Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. O Senhor, ele dissipou a unção que estava sobre ele. Um posicionamento errado pode dissipar a unção que você carrega. Um posicionamento errado dentro do reino, com as pessoas do reino, pode dissipar a unção que você carrega. E aí nós vemos que Deus, ele começou a agir de uma maneira assim, muito forte contra Aitofel, devido a um posicionamento errado que ele tomou. Davi começa agora a buscar o conselho diretamente de Deus. Vamos ver aqui no Salmo número 16, o que Davi fez. Ele volta-se para Deus. Salmo 16, versos 7 e 8. Diz o texto: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenha-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, quer dizer, a posição da direita é a posição do conselheiro, da pessoa de confiança. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Glória a Deus. Bendigo, verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha. Hoje nós temos o espírito do conselho sobre nós. Hoje nós temos o espírito do Senhor sobre nós. Aleluia. Salmo 33, verso 11. Salmos 33, verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Há um conselho que vem de Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O conselho de Deus, o conselho da palavra, o conselho do Espírito. Nós precisamos tomar cuidado sobre os conselhos que influenciam as nossas escolhas, que influenciam as nossas decisões. Decisões decidem destino. Se você toma decisões fora do conselho do céu, do conselho de Deus, do conselho do Espírito de Deus, suas decisões podem afetar a sua eternidade. Se isso não fosse tão importante, um dos 7 Espíritos de Deus não seria o Espírito do conselho. Nós precisamos do conselho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo ele possa trazer o conselho do céu sobre a sua vida nesse tempo. Que você seja iluminado pelo conselho do Senhor nas suas decisões. Que você receba unção, graça e luz da parte de Deus, da forma como você tem que caminhar. Que você possa tomar as decisões segundo o conselho do Espírito de Deus, para que você possa cumprir o seu propósito na terra. Um conselho errado pode mudar completamente o curso da sua vida, pode mudar completamente a sua história de vida, se você recebe um conselho errado. Um conselho que vem da carne, um conselho que vem
de demônios, um conselho que vem da sua experiência de vida. A pessoa, às vezes, usa a sua própria experiência de vida para tomar conselho. Não, você tem que se basear nos princípios da palavra. Sua experiência é para aprendizado, mas o que deve conduzir a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o conselho. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas ele vai meditar na lei de dia e de noite, de dia e de noite. É na lei, o conselho que vai conduzir a nossa vida é o conselho de Deus. Por isso, uma pessoa que tem a prática da meditação na palavra diariamente, essa pessoa ela vai se encher do conselho do Espírito. A meditação na palavra, o meditar do meu coração, Senhor, para que o Espírito de Deus ele possa ocupar a sua mente de tal maneira que tudo o que você pensar em fazer, você já tenha dentro do seu espírito o conselho do céu. Nós vimos Provérbios 20, 18. Nós vimos a importância do conselho, né? Planos mediante os conselhos têm bom êxito. Nós vimos isso. Então, quando você está debaixo do conselho de Deus, você vai ter êxito na construção da sua vida. E o que é uma vida que se move debaixo do conselho de Deus? É uma vida frutífera para o reino, é uma vida frutífera para outras pessoas, é uma vida abençoada para servir as pessoas e não a si mesmo. O conselho dos ímpios, eles tendem para o egoísmo. O conselho de Deus tende para o serviço, para você ser luz na vida das pessoas. O conselho de uma pessoa sem o conselho de Deus é voltar-se para si, né? O que aconteceu com Aitofel? Quando ele perde a unção e ela é dissipada da vida dele, ele começa agora a aconselhar Absalão segundo os seus próprios interesses. Vamos aqui em 2 Samuel, capítulo 16, verso 20. 2 Samuel 16, verso 20. Diz a palavra de Deus. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Olha o que o rei pediu para ele, né? Absalão, naquela ocasião. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E, em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Olha o conselho que ele deu para Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, né? E agora olha o verso 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Então, o que aconteceu agora? Aitofel, ele estava contaminando Absalão contra Davi. E isso foi um dos piores conselhos daquele homem que havia sido dotado de uma unção tremenda de conselho para influenciar de maneira negativa, para fazer Absalão cometer um ato de desonra, um ato de vergonha pública ao tomar as concubinas do seu próprio pai. A mente de Aitofel foi corrompida porque ele saiu de um posicionamento que era para ajudar o rei segundo os propósitos de Deus, agora para destruir o rei. Então, tem pessoas que, sem entendimento do espírito de conselho, eles se movimentam de maneira errada e acabam exercendo uma influência negativa, uma influência que não é uma influência da palavra, né? Então, quando eu estou aqui, eu aconselho muita gente e muitas pessoas chegam aqui. O que você acha?
a minha resposta é imediata. Eu não tenho que achar nada. Nós temos que ver o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. O que eu acho ou não acho não vai te ajudar muita coisa. Mas o que está escrito, o que está na palavra de Deus, o que o Espírito Santo ele está trazendo para nós é que vai prevalecer dentro de um conselho que você necessita. Aitofel, ele começou a cair em descrédito. Olha aqui no capítulo 17 de 2 Samuel, por favor. Capítulo 17, no verso 1. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Verso 6. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel? Faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Veja que Uzai, ele traz um confronto contra o conselho de Aitofel. Né? Absalão, ele começou a perceber que Aitofel trouxe um conselho, agora Uzai traz um conselho que começa a confrontá-lo. Deus havia dissipado de Aitofel o espírito do conselho, a unção. E aquilo começa a haver uma influência na vida de Aitofel, porque ele deixa de ter a primazia do conselho. Olha aí um pouquinho mais para frente, para a gente ganhar tempo, não vou ler todo o texto, verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Veja que, quando ele percebeu que o Espírito de Deus já havia saído dele, quando ele percebeu que Absalão dava mais atenção para Uzai, que o conselho dele já não era um conselho que estava prevalecendo, o que aconteceu? Ele se sentiu rejeitado. O que nós percebemos na vida de Aitofel? O avô de Batseba. Um cara que tinha uma unção, mas era emocionalmente fraco. Ele tinha uma unção, mas era emocionalmente influenciável. Ele tinha uma unção, mas ele tinha um problema de rejeição muito grande. Ele tinha uma unção, mas ele não conseguia manifestar uma estrutura emocional a ponto de separar aquilo que era de Deus e o que não era de Deus. Às vezes em que ele foi confrontado, às vezes em que ele passou por uma situação adversa, aquele que dava o conselho para os reis não conseguiu aconselhar a sua própria vida. Muito importante você tomar conhecimento de aonde vem o conselho que está guiando as suas decisões. Jesus, ele nos traz algumas orientações. Vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Como é que eu sei que eu devo... Eu estava outro dia conversando assim. Era um pastor que queria dar consultoria financeira. Ele queria ser um consultor financeiro. A minha área é economia, eu sou economista de formação,
tenho pós-mestrado nessa área, e eu comecei a conversar com ele sobre alguns princípios de administração financeira, e eu vi que ele não tinha esses princípios. E eu falei para ele, você não pode se tornar um consultor de uma área que você não domina. Como é que você vai aconselhar pessoas na educação financeira ou ajudar as pessoas a resolver problemas financeiros se você não conhece princípios da administração financeira? E ali, quando eu falei isso com ele, esse rapaz ele travou. Eu falei assim, então, vamos analisar a partir do ponto de vista da sua própria vida financeira. E comecei a espremer ele. Eu falei, o seu nome é limpo? Você tem poupança? Você tem capital de giro? Quantos investimentos você tem hoje? E ele percebeu, eu falei com ele, olha, eu não quero te expor, eu quero que você caia na real. Se você não está conseguindo administrar sua própria vida financeira, como é que você vai se tornar conselheiro de outros? E isso acontece muito. As pessoas elas sabem muito o que fazer. Acontece em N situações. Nós temos algumas reuniões de pastores e muitos pastores, pastor é um bicho difícil de lidar. Eu posso falar porque eu pastorei pastores. Eles querem ensinar o outro a pastorear a igreja, e quando você olha para a igreja dele, é uma igreja que não tem frutos, que não tem impacto, é uma igreja que não faz missões, é uma igreja que não apoia nenhum outro ministério do reino. Eu estou pegando assim bem dentro da realidade de igreja, porque é o que você conhece. E aí, o que vai acontecer se você escuta conselho de quem não tem fruto? É uma pessoa sem autoridade, uma pessoa que não tem autoridade para te orientar dentro daquilo que está... Tem uma pessoa me ligando aqui, por isso que está sumindo a imagem. Dentro daquilo que você está aconselhando. Você vai aconselhar com alguém na área financeira, você tem que se aconselhar com alguém que tem autoridade nessa área. Você vai aconselhar com alguém sobre vida sentimental, você tem que se aconselhar com alguém que tem autoridade nessa área. Você vai se aconselhar sobre ministério, qualquer que seja a área da sua vida, você vai conhecer a árvore pelo fruto. O que muitos jovens fazem? Eles vão se aconselhar com seus amigos, eles não têm fruto para poder... Aí acaba abrindo o coração para pessoas que não têm uma graça e uma unção e um conselho de Deus para poder orientar suas vidas. A Bíblia conta a história de Salomão. Salomão ele foi um homem muito sábio, como todos sabem. E Roboão, filho de Salomão, assume o reino em seu lugar. Quando ele assume o reino, ele vai buscar o conselho em dois grupos. Ele vai aconselhar-se com os anciãos, a quem Salomão se aconselhava, e vai aconselhar com um grupo de jovens, que eram seus amigos, acerca de como ele deveria proceder em relação à cobrança de impostos na nação. E aí, Roboão ele acaba dando atenção ao conselho dos seus amigos para aumentar a carga tributária. O que aconteceu com o reino de Judá? Ele se dividiu, Israel se dividiu nas 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Por causa de quê? De um conselho. Um conselho errado pode causar um estrago, principalmente se você estiver em uma posição de liderança. Principalmente se você tiver que tomar decisões que vão influenciar a vida de outras pessoas. Quando você tiver que tomar um conselho para uma decisão de nível estratégico na sua vida, procure aconselhar-se com pessoas que já passaram pelo lugar que você está passando. Olhe para a vida delas. Se elas têm frutos,
se ela tem autoridade para te aconselhar sobre qualquer que seja o assunto que vai influenciar a sua vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nossas decisões, como eu já disse, decidem nosso destino. E decisões fora do conselho do céu pode trazer consequências irreparáveis no futuro. E isso, nós vemos muitas pessoas hoje que não têm aonde buscar um conselho, não têm aonde buscar uma direção, não sabem, muitas vezes não conhecem as Escrituras, não conhecem como que é o coração de Deus. Deus, ele se move por princípios. Aitofel era um cara top das galáxias, conselheiro nada menos do que o próprio rei Davi, o maior rei da história de Israel. Mas, ao longo da sua trajetória, ele se perdeu, chegando ao ponto de suicidar, chegando ao ponto de perder a própria vida por não conduzir segundo os princípios da palavra. Então, eu queria deixar essa palavra ao seu coração, que o espírito do conselho seja sobre a sua vida, que o conselho dos céus esteja sobre a sua vida. E não há nada mais extraordinário do que o conselho da palavra de Deus, que você possa se firmar. Ela traz exemplos do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Quando nós estudamos a palavra, vemos bons exemplos de pessoas que, por decisões erradas, trouxeram sobre si uma vida de morte, de consequências trágicas. E isso Deus não quer para nenhum de nós. Ele quer que você tenha uma vida frutífera, ele quer que você tenha uma vida próspera, ele quer que você tenha uma vida abençoada, ele quer que a sua vida seja relevante na terra, ele quer que a sua vida influencie positivamente a vida de outras pessoas, ele quer que você seja um canal do reino dele aqui na terra, ele quer que você seja um representante do seu coração, ele quer que você seja uma pessoa que vai tocar muitas vidas durante o tempo da sua peregrinação aqui nesse mundo. Através do conselho do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa relevante dentro do seu mundo, você vai influenciar pessoas dentro do seu mundo, você vai levar pessoas a Cristo, você vai ser um agente de transformação, porque o conselho do Senhor está sobre a sua vida, porque a unção do Espírito opera sobre a sua vida, porque a autoridade da palavra está sobre a sua vida, porque o poder do Altíssimo te envolverá, em nome de Jesus, e o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. O que você vai gerar para o mundo é Jesus Cristo. O que você vai gerar para o mundo é a sabedoria de Cristo, é a sabedoria dos céus, para crianças, adolescentes, para jovens, para casais, para todos os tipos de pessoas que precisam do conselho de Deus hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão doentes mentalmente, emocionalmente, as pessoas são fracas, as pessoas elas oscilam. Você vai hoje nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, dentro das próprias igrejas, pessoas com uma série de sintomas de loucura, sintomas de bipolaridade, sintomas de uma série de doenças hoje, de cunho mental, emocional, espiritual, é demônio. E você mistura tudo isso. E as pessoas estão sofrendo porque elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. O maior de todos os terapeutas para as nossas vidas chama-se Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiar a sua vida em toda a verdade. Então, você quer ter um terapeuta que fica com você 24 horas te aconselhando o que você tem que fazer? Ore, jejue, lê a palavra, ore em língua, se encha do Espírito. Esse terapeuta estará com você em todas as suas decisões, a sua jornada, em todas as áreas da sua vida. Você pode confiar, a consulta é grátis, ele não erra, ele é Senhor de tudo e de todos, ele conhece tudo e todos, ele está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, a unção de Deus está sobre nós. Você é o lugar do avivamento de Deus. Não é nos Estados Unidos, não é no Brasil,
não é a Europa, não é país nenhum, é o seu coração. O centro do avivamento de Deus na terra é o seu coração. É o seu coração. Nós, como seres humanos, somos muito idólatras e temos que tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo ao redor da terra, para que você não saia daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não é aqui nem acolá, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você quer ir no lugar de avivamento? Entra no seu quarto, fecha a porta e vai chapar o coco, vai adorar a Deus. Aí é o lugar do avivamento, que Deus quer entrar com força, o vento impetuoso, pegar você de jeito, te pendurar de cabeça para baixo, te deixar louquinho e mais louquinho por ele ainda. Esse é o lugar do avivamento. Não se impressione com as manifestações de Deus, com os focos de Deus na terra. Não se impressione com isso. Aquele que está promovendo isso é um sinal para os ímpios, não para você que é filho. Para você que é filho, isso aí não pode te deixar assim, porque você já tem o avivamento dentro de você. E o avivamento é uma pessoa maravilhosa, cheirosa, linda, perfeita, amorosa, bondosa, misericordiosa, cheia de graça, de amor. Ele é lindo, ele é poderoso, ele é perfeito, e ele habita em mim, ele habita em você. Você já tem o avivamento dentro do seu espírito. E isso é o que você tem que crer e manifestar na sua trajetória aqui na Terra. Se você não crê que Jesus está em você, nós estamos lendo uma Bíblia que realmente aí nós vamos partir para o caminho da religiosidade e não da realidade de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encha da palavra, que você não seja como Aitofel, que você seja um homem ou uma mulher com espírito de conselho. Quando você abrir a boca, vai fluir rios de água viva. Quando alguém vier pedir um conselho para você, será o conselho do próprio Deus. Quando você abrir a sua boca para falar, você vai dizer assim: está escrito. Foi assim que Jesus derrubou o diabo, é assim que a gente derruba os sofismas, os enganos que as pessoas estão vivendo. Está escrito. Está escrito. Ah, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Não é o que eu penso, o que você pensa. É o que está escrito. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu estou vendo aqui a linda Taninha. Que bom te ver, Taninha. Deus te abençoe. Um abraço no Mário, nas crianças. Taninha, você pode orar por nós aqui agora, agradecer a Deus por essa palavra? Amém, sim. Pai querido, Pai amado, te agradeço por esse dia, te agradeço por essa palavra abençoada, te agradeço pela vida do apóstolo, por toda essa família, te pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida dele, de toda essa família. Pai, que essa palavra, Senhor, de conselho, sabedoria, esteja no nosso coração, que venha ser rema, que possamos usá-la todos os dias, usar todos os dias os teus conselhos que estão na tua palavra, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nesse grupo, uma noite abençoada, de sono e de tempo com Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tânia, muito obrigado. Obrigado, irmãos, pelo seu tempo, por ter dedicado o seu tempo aqui para ouvir. Muito agradecido, muito honrado. E eu preparei para dar a vocês aqui o melhor. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde, aqui no Brasil, que o Espírito Santo te fortaleça e derrame sobre você aí muita unção do Espírito, que é o que nós mais precisamos, sermos cheios da unção do Espírito Santo. Pastora Nenete, mais uma vez, parabéns. Foi bênção demais, pastor. A Adriana quer falar, quer perguntar? Sim, queria fazer uma pergunta. Está me escutando? Então, sim, pode falar. Teve uma hora que você falou
vai na igreja da pessoa aí, ela está lá, a igreja não tem frutos, não apoia outros ministérios do reino. Quando você falou de outros ministérios do reino, a que se referia? Eu não consegui entender isso. Porque nós somos um corpo, né? Então, quando nós servimos a Cristo, nós servimos, igual aqui nós temos pessoas de vários ministérios aqui nesse grupo. Mas tem algo que nos une aqui, que é Jesus Cristo. Né? Então, nós temos que nos mover assim. Às vezes a pessoa ela está em outra igreja, outra denominação, parece que é um concorrente, que nós nem somos irmãos, né? Simplesmente por causa de uma placa denominacional. E isso não pode acontecer em nosso meio, né? Então, todo mês aqui eu envio ofertas missionárias para vários missionários. Aí, hoje, inclusive, foi o dia. Aí eu enviei ofertas aqui para pessoas de vários outros ministérios que não estão diretamente vinculados conosco. E com base em um entendimento de que se eu conheço aquele ministério, creio que ele é uma obra que veio da parte de Deus, também não oferto para ministério que não dá fruto. A Bíblia me ensina isso, está escrito. A quem tem até o que não tem, até o que tem será tirado. Pega e dá àquele que tem 10. Então, você tem que ver quem é que está produzindo fruto. Porque hoje eu estava falando com as missionárias aqui, corrigindo algumas coisas. A pessoa faz um folheto missionário. E parece que missões sempre tem um apelo de miséria, de sofrimento. Cara, para com isso. O missionário é uma pessoa nobre no reino, é um príncipe. Eu sou missionário, eu me sinto extremamente suprido por Deus, próspero. Os missionários aqui eles são treinados a serem ofertantes, não é ficar pedindo oferta, não. Deus ele vai te prosperar de uma maneira tão poderosa. Se você está fazendo a obra de Deus, ele vai pagar a conta. Eu creio assim. Tem até um ditado que fala isso, aonde Deus aponta, ele paga a conta. Então, se você está debaixo de uma direção do Espírito, se você está debaixo de uma visão de Deus, e nós pregamos que ele é o dono do ouro e da prata, então há uma incoerência. Há uma incoerência. Então, você não precisa apelar para a miséria, para colocar lá nas igrejas, para arrancar dinheiro do povo, para o povo ofertar no seu projeto missionário. Eu acho isso de uma falta de fé. Quando eu vejo uma pessoa que aqui a gente recebe muito missionário, aí o cara quer mostrar miséria para comover as pessoas, para depois fazer o apelo para a pessoa arrancar dinheiro do povo. Eu acho isso, eu falo, olha, cara, se Deus não está te suprindo, não vai ser a igreja que vai te suprir. A sua fonte não é a igreja, é Deus. Então, você tem que apoiar outros ministérios? Sim. De outras denominações? Sim. Se esse ministério ele dá frutos, ele prega o evangelho. Tem vários critérios aqui que eu considero. A pessoa está fazendo obra social ou pregando o evangelho? Você vai para um projeto missionário aí, que às vezes a pessoa nem fala de Jesus. Estou fora. Isso aí os espíritas fazem. Isso aí os TJs fazem. A pessoa, mas eu sou caridoso. Caridoso, o Bill Gates é caridoso também. Agora, nós não fomos chamados para ser caridosos somente. Nós somos chamados para pregar Jesus Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia. Nós somos chamados para declarar que ele venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Deus Todo-Poderoso, enviou o Espírito Santo para habitar no seu coração, arrepende-se dos seus pecados, abandona uma vida
a direção de Deus e moral, uma vida cheia. É isso que você tem que apoiar projetos que pregam o evangelho. Tem o trabalho da Cleudes lá, né, Ivonete, lá no interior do Sergipe. Eu sempre estou mandando oferta para ela. Eu nem conheço ela, mas quando eu vejo aquelas meninas lá do interior do Sergipe adorando Jesus, aquilo ali, cara, aquilo ali não é porque ela precisa ou não precisa. Aquilo ali é uma oportunidade para mim, não é para ela, não. Ela que está me abençoando de poder fazer parte de uma obra onde Jesus está sendo proclamado. Então, há uma diferença muito grande quando nós andamos assim no conselho de Deus. Qual que é a visão hoje do capitalista? De você reter. Eu fico vendo aí pastores que ficam numa prova financeira. Ai, irmãos, eu fico assim, falo, cara, aonde você está semeando? Que tipo de pessoa? A pessoa senta aqui. Eu dou muita orientação, educação financeira aqui. Você quer prosperar? Regra número 1, você é dizimista? Vamos começar pelo que está escrito. Você honra a Deus? Regra número 2, você é generoso? Você abençoa pessoas? Regra número 3, você tem mais de uma... E você, como que você administra o que você ganha? Quais são as suas prioridades? Faz aí uma planilha dos seus custos fixos e tal, aí vou orientando. Mas a regra número 1 é o quê? É honrar a Deus. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que 78% dos crentes não são dizimistas. Eu estava pregando lá no Clamor e eu li um salmo. Eu estava falando dos animais, né? Não sei se vocês viram a mensagem. Aí eu falei dos animais. Um dos animais é a mula, que representa o reino das trevas. E a Bíblia diz assim: não sejais como a mula, sem entendimento. Então, o que é uma pessoa como uma mula sem entendimento? É a pessoa que está há 10 anos na igreja, todos os cultos o pastor fala de dízimo e oferta, e até hoje ele escuta 10 anos sobre dízimos e ofertas e continua não sendo dizimista e ofertante. Ele está dotado de um espírito de mula. É o Salmo 32, verso 9, para quem quiser depois meditar aí. É uma pessoa obstinada, sem entendimento. Então, o conselho de Deus é a palavra. O conselho de Deus é a palavra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus vai prosperar muito vocês. Sejam generosos, sejam abençoadores. Amém? E não preocupa com dinheiro, não. Nosso pai é rico. Você tem que preocupar com o seu propósito. Você está fazendo o que ele quer que você faça. É isso que você tem que preocupar. Se você está fazendo o que Deus quer que você faça, ele vai prover os recursos. A minha experiência, olha, eu tenho quase 30 anos servindo a Cristo. Nunca me faltou nada, nunca. Nunca. Então, você tem que... A pergunta não é se vai ter dinheiro. A pergunta é, eu estou fazendo o que o Senhor quer que faça? Você pode imaginar Jesus com problema financeiro no ministério dele? Nunca. Você pega Lucas 8. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma das mulheres que sustentavam o seu ministério. Ela era rica, riquíssima. Por quê? Porque Jesus está fazendo a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai,
ele sempre vai ter provisão. Isso é uma realidade. A gente vive aqui, Olha, essa semana eu estou muito feliz, né? Vou abrir o meu coração um pouquinho para vocês. Nós estamos abrindo 3 igrejas novas na Venezuela. Então, nós estamos abrindo lá em Valência, que é uma cidade grande na Venezuela. Na cidade de Barquisimeto, nós já temos uma célula lá. E na cidade agora de Trujillo. Tem o Trujillo do Peru e tem Trujillo também na Venezuela. Então, nós estamos abrindo 3 igrejas. O pastor Alex está lá agora, nesse momento. Para proclamar o nome do Senhor. Quando nós abrimos igreja, você acha que eu fico preocupado com dinheiro? Mas nunca. Eu vou perguntar para Deus assim, o senhor quer que eu pregue o evangelho? Sendo que ele já mandou eu pregar o evangelho. Então, ide e pregai o evangelho. Então, isso o verbo ali está no imperativo, é uma ordenança. Se você está fazendo a vontade de Deus, ele vai abrir portas, ele vai te entregar nações, ele vai levar pessoas, ele vai levantar gente, ele vai prover todas as coisas. E, olha que coisa linda que Jesus faz. Tem um moço lá na Venezuela que ele é da nossa igreja, ele tem um caminhão e ele faz entrega de banana de Valência a Trujillo, e no meio do caminho passa por Barquisimeto. Ele vai e volta toda semana nas 3 cidades. Olha só como Deus levantou o cara. Nós já temos até o transporte. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é cheiroso demais. Tudo está no controle dele. É ele que faz todas as coisas. A gente só obedece. É Deus. Deus, mais do que você e eu, tem interesse em ver o reino dele se expandindo. Ele tem interesse em ver a obra dele crescendo na terra, vidas sendo salvas. E isso é o que nós temos que estar também com o coração nisso. Nossas orações diárias Senhor, como é que eu posso ser mais útil nas suas mãos para que mais pessoas escutem o evangelho, mais pessoas recebam da ressurreição de Cristo. É isso que você deve orar. Agora, hoje, as pessoas são ensinadas a orar, a ficar pedindo a Deus as coisas como se Deus não soubesse do que a gente necessita. É porque a pessoa não conhece a Deus. E eu quero finalizar minha parte aqui, que eu preciso ir embora. Ontem eu ministrei uma palavra sobre Daniel aqui na igreja, que foi muito forte. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, eu falei sobre a oração que move os céus. Por que quando Daniel orava, os céus se moviam? E se você tiver a oportunidade, é uma palavra sobre oração que movimenta o mundo espiritual. E isso eu creio que vai edificar a sua fé. Quero agradecer a todos, uma noite abençoada aí na Europa, aqui no Brasil. Descansem, tomem bastante água. A água é vida, a água é Jesus. E sempre que eu bebo água, eu lembro dele. Ele é a fonte da água da vida. Oi, Paty. Eita, água da vida. Tá baixinho, Paty, eu não estou te ouvindo. É por causa que eu não sei o que está acontecendo. Elas colocaram baixinho, que eu falo muito, para não atrapalhar. Aqui para mim está quase Será que é só eu? Vocês também estão com dificuldade de ouvir a Patrícia? Senhor, sangue e fogo. Tá ouvindo aí, Nenete? Estamos ouvindo esse povo. Estamos ouvindo bem. Eu acho que é o meu telefone, então. Eita, glória, Jesus. Eita, glória, gente. Estou sentindo mover.
Eita! Eita, glória. Jesus é lindo, tá vendo? Olha só, o que é isso? Isso aqui é um leite peruano. O leite lá no Peru, ele é assim, em lata. Ele é em lata? Que doideira, cara. Mas ele é líquido? Ele não é igual de caixinha nosso aqui, não. Lá é concentrado. Aí você pega um pouquinho e dilui ele na água. Todo mundo vai muito pro forte Peru, esse viu? leite. Aí toda vez que alguém vem lá do Peru, traz para mim que sabe que eu gosto. Eita, glória. Ê, pastor, nós vamos para o Peru, hein? Nós vamos Um beijo para vocês. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Ana, um abraço para todos, gente. Tchau, um beijo para todos. Glória a Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Foi bênção demais. Obrigada por vocês estarem aqui firme e forte. Obrigada, Pai do Senhor. Obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.